Quero convidar aqui o bispo Adonias, por favor, bispo. O bispo Adonias é bispo da Igreja Metodista na, até então, 5ª região, que compreende muita coisa, né? O interior de Minas Gerais, interior de São Paulo, né? Região centro-oeste toda. É um bispo, assim, viajado, o bispo Adonias, né? Porque anda muito. E agora, como aconteceu aqui na nossa região, a 5ª região multiplicou e passou a ser 5ª e 8ª, né? 8ª região. E o bispo Adonias também é presidente do Colégio de Bispos da nossa igreja. Então, nesse quinquênio, ele tem sido presidente da igreja. E como nós estamos iniciando a festa de aniversário, eu entendo que esse é um momento histórico para a Igreja Metodista no Brasil. E por isso eu quis convidar o bispo Adonias, ele está acompanhado da Marta. Fique em pé, Marta, por favor. Que é uma simpatia, gente muito boa, me acolheram na casa deles quando estive lá, muito bem, fui muito bem acolhido lá, são muito bem-vindos. Bispo, fique à vontade, que Deus use o Senhor com graça. Glória a Deus. Irmãos e irmãs, graça e paz. Amém? É uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês. A gente ouve falar de algumas comunidades e de comentários, de ler, e a gente fica naquela santa expectativa, né? Quem sabe um dia a gente vai poder visitar, conhecer, e esta é uma das igrejas que eu sempre ouvi falar, e bem, viu? Fique tranquilos, sempre ouvi falar bem, e muito bem, graças a Deus. Então era uma das igrejas que eu tinha vontade de conhecer, então estou tendo esse privilégio. Agradeço o pastor Evander, esse homem de Deus que nos proporciona essa alegria, essa oportunidade e esse privilégio. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Evander, pela vida do pastor Islam, também o pastor Antônio Luiz, que me parece que está de férias, né? Também quero louvar a Deus pela vida da pastora Natália, que é da uma congregação, né, pastor? Também quero louvar a Deus pela vida da pastora Patrícia. Deus abençoe. Um grande desafio pastoral, missionário. Deus continue te usando. Quero louvar a Deus pela vida do reverendo Luiz, que está lá, que Deus o abençoe. Eu quero glorificar a Deus pelos 120 anos desta igreja. E eu queria convidar aqueles que têm 120 anos para que fiquem em pé. Amados, eu sei que eu sabia dessa pergunta, pensei em fazer essa pergunta, mas eu já sabia a resposta, que não tem ninguém com 120 anos. Mas eu, sinceramente, gostaria de conhecer o discípulo ou a discípula mais antigo da igreja. Quem é, pastor? Que está aqui nessa manhã. Olha aí, um grande desafio, hein? Para o pastor. A Marli? Tia Marli? Quantos anos? Fala, tia Marli, quantos anos? 79 e alguns meses. Nicinha lá atrás. Nicinha. Quantos? Uhum. Ok, mano. Aqui. Quantos anos, irmão? 84 de igreja metodista? É? Nasceu na igreja evangélica. Mas aqui na igreja metodista, quantos anos? É. Uhum. Maravilha. Glória a Deus. Que bênção. Louvado seja o Senhor por isto. E quem é o discípulo ou a discípula mais novo na igreja?
Quantos dias de nascimento? Quanto? 2 meses? Há 2 meses que a irmã está aqui. É? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Que bênção. A igreja viva, né? Igreja viva, missionária, há 120 anos servindo ao Senhor aqui. Isso é muito bom. Glória a Deus por isto. Amados, eu quero convidá-los então para abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 4. À medida que você for encontrando, fique em pé. Evangelho de Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Obrigado. Diz assim a palavra do Senhor. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-se, acalme-se. E o vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Oremos. Pai, graças te damos por esta manhã linda, maravilhosa. Graças te damos pela vida que o Senhor tem dado a cada um de nós. E graças te damos pelo privilégio de fazer parte da celebração dos 120 anos da Igreja Metodista aqui em Petrópolis. Queremos te agradecer pelo privilégio que estamos tendo de estarmos juntos aqui neste lugar, nesta casa de oração, de adoração, ó Deus, louvando, adorando, engrandecendo o teu nome, sendo edificados pela tua palavra, participando da Santa Ceia, podendo contribuir, ofertar, podendo, ó Deus, ter momentos maravilhosos na tua presença. Isto é bênção do Senhor para os nossos corações e nós o agradecemos muito. Agradecemos pela palavra que é viva e eficaz, essa palavra que é poderosa, essa palavra que, quando a ouvimos de todo o coração, ela nos transforma para melhor, ela nos aperfeiçoa, ela nos cura, ela nos restaura, ela nos salva, ela realiza obras maravilhosas em nossos corações, em nossas vidas, em nossas famílias, em nossa igreja, em nossa cidade, em nossa nação e em nosso mundo, porque a tua palavra é poderosa. Por isso glorificamos o teu nome, pelo privilégio de ler a tua palavra, poder meditar na sua palavra e sermos abençoados por ela. Por isso, ó Deus, nós temos plena certeza de que tão somente o Senhor é exaltado aqui neste lugar. Nós não temos parte e nem queremos lembrar
de nenhuma outra realidade espiritual senão o Senhor, que é digno de toda adoração, de toda honra e de toda glória. Por isso, toda e qualquer realidade humana ou maligna que porventura intenta contra esse momento e contra as nossas vidas, temos plena convicção de que já são derrotados todos esses intentos, porque estamos no esconderijo do Altíssimo, estamos na presença do Todo-Poderoso e queremos continuar na presença dele, para que ele continue ministrando ao nosso coração. Por isso oramos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meu irmão, minha irmã. Deixa sua Bíblia aberta aí em Marcos, capítulo 5, capítulo 4, eu quero chamar a sua atenção. O capítulo 4, que antecede a nossa leitura, nós vamos, se você ler, e depois você pode ler em casa, mas creio que você já conhece, inicia dizendo sobre a parábola do semeador. Portanto, fala aqui da importância do semeador. E eu entendo que Jesus, ele é aqui o exemplo máximo de semeador. Ele veio para semear, ele veio para semear o Evangelho, semear a palavra, semear o propósito, o plano de Deus. Mas a parábola, ela nos ensina que, a partir de Jesus, o projeto de Deus é que todos os seus discípulos e discípulas em Cristo também sejam semeadores da palavra, semeadores do Evangelho como estilo de vida. E depois o texto vai dizer para nós que lá no final, no versículo 20, diz lá que outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra e aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Por outro lado, a parábola também diz que nós somos alvos da semeadura também. Ou seja, a palavra de Deus é semeada no nosso coração e nós podemos ser pessoas que recebem bem a semente, a palavra, como podemos ser pessoas que não recebem bem a semente. O projeto de Deus e a vontade do Senhor para nós nessa manhã é que nós sejamos uma boa terra, que receba bem a semente da palavra que é lançada no nosso coração, não é? Para que essa palavra gere muitos frutos para a glória de Deus. E depois, a partir do versículo 26, né, o Senhor Jesus aqui falando sobre parábola, ele diz que o reino de Deus é semelhante a um homem que lança semente sobre a terra. E depois ele vai dizer, na parábola do grão de mostarda, estão aqui interligadas, mas ele fala que uma semente pequenininha do grão de mostarda, não é? Simbolizando aqui o reino de Deus, ou o poder da palavra. Essa semente, uma vez plantada, ela pode germinar e ela se torna a maior das hortaliças, não é? E pode ser realmente algo extraordinário na vida da sociedade, na vida das pessoas. E logo depois, a partir do versículo 35, o texto que lemos, a gente percebe que depois de Jesus dizer essas parábolas do capítulo 4, ele, depois de ensinar, de falar ali à multidão e também aos discípulos, ele faz um convite para os discípulos para ir para outro lugar. Mas pulando o texto que lemos, no início do capítulo 5, passa os seus olhos aí, acredito que você também já conhece bem, que é a cura de um endemoniado. Diz aqui que quando Jesus convida os discípulos para cruzar ali o lago, para cruzar o mar,
era para ir exatamente nessa terra, para ir, diz que foi para a terra dos Gerazenos. E quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro, aí o texto vai falar do estado desse homem, não é? Da realidade, o nível de possessão espiritual desse gadareno que também conhecemos. Um quadro e um cenário terrível, não poderia ser pior esse cenário na vida de um ser humano, mas não devemos nos atentar dentro desse cenário somente para esse ser humano. Eu, meditando sobre esse cenário, eu fico pensando, e a família desse homem, desse ser humano? Como será que eles viviam tendo um membro da sua família nessas condições? E eu fiquei pensando também aqui nessa terra, a terra dos Gadarenos ou dos Gerazenos, como diz aqui nessa minha tradução. E o fato é que Jesus, ele chega nessa terra, ele chega nesse lugar, ele chega com um propósito, ele chega com um objetivo, exatamente para fazer diferença. Se antes ele falava da semente, o poder da semente, poder da palavra, que nós temos que ser sementes, não é? Que você é uma semente, que a semente é a palavra, e a palavra, quando semeada, ela é poderosa, ela pode transformar, ela pode gerar vida, ela pode abençoar, ela pode desfazer qualquer realidade das trevas, ela pode aniquilar todo o poder maligno, ela pode curar enfermos, ela pode libertar a pessoa oprimida, ela pode fazer coisas extraordinárias e maravilhosas na vida do ser humano. Pode transformar uma pessoa nesse cenário, mas também pode transformar um Zaqueu, com um cenário totalmente diferente, com realidades diferentes. Pode transformar um Nicodemos também com um religioso num cenário diferente. Mas a palavra é poderosa, ela chega na vida do ser humano que precisa de mudança, que precisa de um milagre, que precisa de transformação, que precisa ser impactado pelo poder da palavra e pelo poder do Evangelho, pelo poder da pessoa maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Então, fala-se da semente, e essa semente agora, no capítulo 5, ela está sendo bastante aplicada. Mas o texto que nós lemos, meditando nesse texto, e eu quero compartilhar um pouquinho com você, sobre a igreja como um movimento que gera a vida de Deus no mundo. Repita comigo, a igreja como um movimento que gera a vida de Deus no mundo. Vocês concordam que o mundo está em trevas? Não está fácil, fala a verdade. Vocês concordam que as famílias, de modo geral, estão precisando muito ser visitados pelo Senhor? Vocês concordam que há muita coisa ruim na sociedade? Se a gente for analisar a nossa sociedade, o nosso mundo, a realidade da família, a realidade das instituições humanas, não é? A realidade econômica, a realidade espiritual, a realidade moral, a realidade dos relacionamentos, nós vamos perceber que as coisas não estão fáceis. Nós vivemos num tempo de muita insegurança, principalmente no Brasil, em muitos aspectos, em muitas áreas. Então a igreja, primeiro essa igreja, ela precisa ser esse movimento. E para ser esse movimento, ela tem que ser muito transformada pelo Senhor. Ela tem que ser uma igreja viva. Ela não pode ser uma instituição também doente. Ela não pode ser uma organização ou uma instituição enferma. Ela precisa ser, né, uma igreja, um povo curado, transformado pelo poder da palavra, pelo poder do Evangelho, para que o Espírito Santo a use para ser um movimento de Deus que transforma o meio, que transforma a sociedade. Nós somos a igreja e nós estamos no mundo. Nós não vamos ser tirados daqui, não é?
por enquanto. Estamos vivos, estamos aqui. Enquanto estamos aqui, somos igreja. E Deus nos desafia a sermos igreja, movimento que gera a vida de Deus. Se nós concordamos que há muita morte por aí, então nós precisamos, alguém tem que gerar vida. E eu entendo que quem precisa gerar vida no mundo é a igreja. Não é? Porque esse é o projeto de Deus, esse sempre foi o propósito de Deus. Jesus veio para dar vida, e vida em abundância. Não é? E o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Eu acho que ele está fazendo isso bem, né? O inimigo, o ladrão, veio para matar, roubar e destruir. Se a gente concorda que as coisas não estão boas no nosso mundo, significa que o inimigo está fazendo muito bem o seu trabalho. Ele está tendo muito sucesso nos seus intentos. Mas a palavra diz que, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E é aí que entra a igreja movimento, é aí que entra o desafio de Deus para a igreja e para nós. Nós não podemos permitir e nos acomodar a essa realidade do ladrão, que promove e está realizando todas essas coisas. Nós precisamos reagir. Nós precisamos reagir como igreja e permitir que Deus nos use cada um de nós. E eu entendo que quando Deus nos transforma em Cristo Jesus, Ele nos transforma para nos usar. Ele tem esse propósito, Ele não chama a gente para ficar parado, não, Ele nos chama para um movimento, ou seja, para nos movimentar dentro do seu propósito e conforme a sua vontade. Então eu quero fazer uma afirmação para nós como igreja, como discípulos e discípulas de Jesus Cristo hoje, fazemos parte desse movimento de ser igreja viva. Nós somos discípulos e discípulas de Jesus Cristo, fazemos parte desse movimento de ser igreja viva, que se movimenta por todo lado para cumprir o propósito de Deus no mundo. Percebe que se movimenta por todo lado, para todo lado, para cumprir o propósito de Deus no mundo. Lembrando a todos nós que a missão da igreja é colaborar com Deus no seu propósito de salvar o mundo. Esta é a missão da igreja, é a definição que temos enquanto metodistas. Olhando para o texto aqui de Marcos, eu quero te convidar a voltar agora para o texto, porque é a palavra que precisa falar forte no nosso coração. E esse texto que lemos, temos alguns ensinamentos para as nossas vidas, para a missão que Deus tem confiado a cada um de nós. No versículo 35, naquele dia ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, vamos para o outro lado. Algumas traduções dizem, passemos para o outro lado. Amados, repita comigo, passemos para o outro lado. O que isto significa aqui dentro do contexto? Bom, o texto é muito claro para nós. Jesus está de um lado do mar, ou do lago, um grande lago. Ele está ali com uma multidão, ele está pregando, e a gente viu que os últimos ensinamentos dele foi sobre a semente, foi sobre pregar a palavra, lançar a semente, não é que nós somos sementes, somos alvos da semente, e que essa semente pode germinar, e pode gerar muitos frutos, 30, 60 e 100 por um, enfim, que a palavra de Deus, ela precisa, não é, habitar no nosso coração, e nós precisamos então ser essa palavra, e ser esta semente através de nossas vidas. Então quando Jesus, ele convida os discípulos para ir para outro lado, ele está dizendo, essa expressão diz algo que fala muito dele mesmo. Por quê? Preste atenção. Antes de Jesus vir ao mundo, onde ele vivia? No céu. E ele estava na glória. E de repente o pai chega para o seu filho e diz, filho, eu tenho uma missão para você. Você aceita o desafio de passar para o outro lado?
Você aceita o desafio de sair de onde você está e ir para lá? Pai, como é que é lá? Filho, lá não é fácil não, lá só tem gente. Lá não é fácil não, lá só tem ser humano. E como é que eles são, pai? Claro que ele sabia, né? Estou apenas dialogando com você, né? E o pai diz, olha, filho, não são fáceis não, viu? São difíceis. Muitas trevas, filho. Muita maldade, muita violência, muito adultério, muita prostituição, muita mentira, muito engano, muita safadeza, muita exploração, muito roubo, muito assassinato, muito orgulho, muita soberba, muita coisa, filho. Estão no pecado, estão separados da gente. Então não é fácil, filho. Você aceita ir para o outro lado? E para o outro lado não é sair da luz e ir para as trevas aqui. É um outro lado geográfico. Você está disposto a sair de onde você está, da sua zona de conforto, filho? Você está aqui no bem bom. Aqui não tem pecado, não tem maldade, não tem nada. Está disposto a se tornar como um deles, para que eles entendam o quanto o amamos? E Jesus, eu estou disposto, pai. Se é para salvar esse povo ruim, eu vou. Se é para libertar essa gente que precisa de vida nova, eu vou. Se é para que essas vidas tenham paz, eu vou. Se é para que eles sejam libertos, eu vou. Vai ser difícil, filho. Você vai ter que ser como um deles. Vai ter momento que você vai ter que derramar sangue para a remissão de seus pecados. Você vai ter que ir para a cruz. Você vai ter que experimentar o que eles experimentam em termos, por exemplo, de morte. Lá você vai passar, às vezes, até necessidade. E não é à toa, não tinha nem onde reclinar a cabeça. Às vezes ficava dias sem comer. Enfim, o filho estava disposto a ir para o outro lado. E Filipenses 2 fala que ele deixou a sua glória para estar conosco, para estar entre nós. Então ele passou para o outro lado exatamente para nos redimir e para nos salvar. E quando a gente olha, por exemplo, o Evangelho de Mateus, no capítulo 9, a partir do versículo 35, olha que essa expressão faz muito sentido para Jesus, que convida os seus discípulos para estar com ele nessa passagem. Jesus ia, no Mateus 9, 35, Jesus ia passando por todas as cidades e povoados. Olha, Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando, pregando, não é? Curando, ele cheio de compaixão, vai até as multidões que estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então, quando lemos os evangelhos, o que nós vemos em Jesus? O tempo todo passando para o outro lado. O tempo todo indo ao encontro de pessoas. O tempo todo. Ele, de repente, está numa casa de uma família. Em outro momento ele está no templo, outro momento ele está numa sinagoga, outro momento ele está numa cidade, outro momento ele está numa rua, de repente ele está num beco, daqui a pouco ele está no mar, daqui a pouco ele está numa montanha, daqui a pouco ele está numa região, daqui a pouco ele está em outra, está num barquinho, está a pé, está no jumentinho, está num barco, ele está o tempo todo passando para o outro lado. Sabe por quê? Porque do outro lado tem gente precisando ser tocado, tem gente precisando ser curado, tem gente precisando ouvir a verdade, tem gente precisando ser transformado por Deus. Uma igreja que é movimento, ela está sempre atravessando para o outro lado. De repente você pode atravessar do outro lado da rua. Você pode atravessar um pequeno corredor do seu edifício. Você pode atravessar um pedacinho pequeno, do outro lado vai ter gente.
Lá do outro lado vai ter pessoas. De repente, numa escola, você pode atravessar de uma cadeira a outra. Com esse propósito abençoador, missionário, de tocar e se deixar ser tocado. Então Jesus aqui, ele chega para os seus discípulos e eles estão se movimentando o tempo todo. A igreja viva não pode ficar parada num mundo em constante movimento. E o movimento do mundo é quase sempre marcado por sofrimento e dor. O mundo é dinâmico. As maldades são dinâmicas. As trevas são criativas. O maligno, ele vive inventando modas para prejudicar as pessoas, para destruir a sociedade. O mundo está se movimentando, está se dinamizando. E eles usam todos os recursos possíveis para promover o mal. E a igreja de Jesus, ela não pode ficar parada nesse mundo que se movimenta e se movimenta para o mal. A igreja, ela precisa continuar se movimentando de maneira muito forte para o bem. Em nome do Senhor. Com essa palavra viva que ela tem, com esse Deus extraordinário que ela serve, ela não pode ficar parada. Porque ela, Cristo, é a esperança que se move com amor em direção aos outros. Se a igreja parar, o mundo não para. O maligno não para. Amados, o versículo 36, logo no começo do texto que nós lemos, diz assim: deixando a multidão. Deixando a multidão. De repente, o que a gente percebe aqui? Jesus e seus discípulos interrompem uma ação macro, porque eles estavam falando à multidão, para atender um homem gadareno, lá do outro lado do mar, que estava com o espírito imundo. Quando a igreja tem clareza de seu propósito no mundo, sempre haverá alguém do outro lado. Não podemos esquecer disso. Jesus larga uma multidão e vai ao encontro de alguém. Alguém que estava lá do outro lado, que tem endereço, que tem nome e que está numa situação difícil. Essas pessoas são pessoas. Elas têm endereço, têm nome, têm história. E elas precisam exatamente do encontro maravilhoso e pessoal com Jesus Cristo. Amados, nosso olhar e ação missionária precisa ter endereços e pessoas específicas. Precisa ter. De repente é um sobrinho, é um tio, é um amigo, é um vizinho, é um conhecido, mas é alguém. A obra missionária acontece exatamente, é de um a um. É de um em um. É pessoal. Nós ficamos sabendo da família tal, da pessoa tal. De repente, nós até deixamos o conforto da nossa comunidade e vamos ao encontro delas. Vamos cruzar o lago, vamos estar juntos lá com ela. Isso é importante, o que Jesus faz aqui, porque há pessoas, amados, a igreja que precisa ir em todas as direções, porque com certeza há pessoas em todo lugar. Na parte B desse versículo 36, Jesus ensina aqui para nós, preste atenção, deixando a multidão, eles levaram o barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Aqui tem um ensino importante para nós, que na obra de Deus, nós não podemos fazer a obra sozinhos. Não podemos fazer. Jesus, quando discipulava as pessoas, ele sempre mandava de 2 em 2, de casa em casa. Nunca sozinho. E Jesus, no seu discipulado, no seu ministério, ele sempre esteve acompanhado de pessoas que ele chamou exatamente
para o aprendizado, para o discipulado, para o treinamento, para o ensino. E Jesus, então, ao cruzar, ele poderia ter ido sozinho para lá. Mas não, ele fez questão de convidar outros barcos. Vieram outros. Mesmo porque, com a transformação daquele homem, se tivesse que colocar as pessoas no barco, como alguns textos que falam de ganhar pessoas, mas dentro de um contexto de uma pescaria, lembra da grande pescaria? Que se não fosse vários barcos que lá estavam para colher os muitos peixes, muitos poderiam se perder. Então significa que nós estamos juntos nesta obra e nessa missão, significa que nós, Igreja Metodista, aqui nessa cidade, por exemplo, nós não estamos sozinhos na obra de Deus, na pregação do Evangelho, graças a Deus por isso. Louvado seja o Senhor, que há muitos barcos aqui nessa cidade, atravessando as ruas, os becos e os bairros, estamos pregando o Evangelho, não estamos um contra o outro, mas nós estamos juntos pregando o Evangelho para a transformação da cidade. E a unidade do corpo, a unidade da igreja numa cidade é muito importante, ela é muito impactante. Quando eu estava em Uberlândia, nós fizemos um movimento de unidade junto às igrejas, e nós nos unimos em oração. Uma boa parte, não todas, mas as maiores igrejas, não é? A maior parte das igrejas evangélicas se uniram em oração, devido à situação da cidade, violência, e nós nos unimos, nós marcamos oração em todas as igrejas, no mesmo horário, marcamos vigília de oração, marcamos uma caminhada profética ao redor da cidade, não é? Principalmente no mês de aniversário, nós fazíamos isso o mês todo de oração, de vigília, de jejum, de caminhada, e terminava uma concentração no estádio municipal, um encontro do povo de Deus, amados, no mês que a igreja se unia, em oração. O índice de violência, de criminalidade, de assalto, de roubo, diminuía de 10% a 15% naquele mês, por causa da unidade. Não é um barquinho só fazendo a obra, é Deus fazendo a obra através do seu povo e através da sua igreja. E quando uma igreja local se une também para fazer a missão não é feita por uma meia dúzia, ou por alguns, é todos que são transformados, são chamados para fazer a obra do Senhor. Então, se a comunidade de fé local, a igreja numa cidade ou país tiver unidade no serviço amoroso às pessoas, isto causará um grande impacto na vida da sociedade e na vida das famílias em especial. A palavra diz que já é melhor ser dois do que um, né? Então, geralmente não podemos fazer a obra sozinhos, é sempre bom ter alguém conosco, né? Versículo 37 diz o seguinte, que nós lemos: levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco de forma que este foi se enchendo de água. E, amados, é importante que a gente entenda uma coisa: a igreja, quando ela está viva e quando ela está atravessando para os outros lados, para fazer a obra de Deus, amados, há um movimento no mundo espiritual. Há oposição para que esta igreja não cruze a rua, para que esta igreja não alcance o bairro, para que esta igreja não alcance outras cidades, para que esta igreja não alcance outras nações, para que esta igreja não alcance pessoas. Há um movimento espiritual. E eu acredito que aqui, todo esse transtorno foi para ensinar muita coisa aos discípulos que ali estavam, mas eu acredito que pode ter sido uma reação maligna. Por quê? Quando Jesus propõe ir lá para a terra dos Gadarenos, vocês não imaginam onde é que Jesus estava mexendo.
palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Não prevalece. Sabe o que Jesus está fazendo quando ele chama os discípulos e vamos lá à terra dos Gadarenos? Jesus, ele está arrombando as portas do inferno para libertar aquele povo, para libertar aquelas pessoas. E isso mexe com o inferno, sim. A igreja, quando é missionária, quando ela é evangelizadora, quando ela é discipuladora, a família, aquele membro da família, quando ele se converte e ele começa a batalhar para a conversão de toda a sua casa, conversão da sua família, dos seus vizinhos, com certeza ele estará, amados, arrombando as portas do inferno na vida de pessoas, de famílias. O inimigo não quer isso. Ele vai querer promover aí uma revolta, vai querer provocar desconforto, ele vai, quem sabe, ampliar problemas e dificuldades na sua vida, querendo atingir, pegar o seu ponto fraco, para que você desista de cruzar o mar. Para que você, quem sabe, pense, olha, poxa, depois que eu me tornei um cristão, a coisa ficou mais difícil para o meu lado. Eu achei que ia ser um mar de rosas, mas é isso, amados. As coisas acontecem. Com certeza, aquela situação Jesus permitiu. Primeiro porque era uma reação do inferno, porque os demônios que estavam lá naquela terra já estavam reagindo para que Jesus, quem sabe, ou os próprios discípulos retornasse ali do meio para trás. Mas nada segura a igreja que é movimento de Deus. Nada e ninguém segura uma igreja que é movimento do Espírito, que é cheio da graça e que está disposta a pagar o preço e a cruzar para o outro lado. Aconteça o que acontecer, ela vai. Por mais difícil que seja, ela vai. Jesus nos ensina isso aqui. Mas é importante que tenhamos clareza, para que a gente tenha discernimento, para que quando nos propormos a ir para o outro lado, a gente precisa entender que não é tão simples, não é tão fácil, que pode ter reação, mas, amados, maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Então, por mais que ele queira nos assustar, por mais que ele desestabilize uma área ou outra da nossa vida, aquele que está no movimento de Deus não vai parar por causa disso. Não vai retornar, muito menos retroceder por causa disso. Mas ele vai em frente, porque ele sabe que as oposições virão, mas essas oposições serão superadas. Essas dificuldades serão vencidas. Por quê? Está indo para o outro lado. Está no mover, está na obra. Está fazendo a vontade do Senhor. Esse versículo nos mostra, amados, que o versículo 37, que nos caminhos da missão, do discipulado, da evangelização, de ir para o outro lado, encontrar pessoas em situações difíceis, nós teremos aflições, oposições, lutas, dificuldades, perigos, problemas para resolver, mas nós vamos ter que discernir que Deus está com a gente. Deus está com a gente. O cristão não está isento de passar por essas realidades, mas Deus está com a gente. Deus está com a igreja é de Deus, os discípulos e discípulas são do Senhor, e mesmo que haja N tempestades e dificuldades, a obra vai continuar. A igreja vai continuar cruzando ruas, vai continuar cruzando bairros, vai continuar cruzando cidades, vai continuar cruzando nações, vai continuar, porque esta é uma igreja viva, esta é uma igreja missionária, esta é uma igreja do coração de Deus. O versículo 38, que lugar Jesus ocupa em nossos corações na hora das pequenas e das grandes lutas? Por que será que Jesus ficou ali dormindo na polpa? O mar revoltado, as águas entrando no barco, os discípulos morrendo de medo.
E Jesus lá, tranquilo, dormindo. Por que que Jesus permitiu que isso acontecesse? Ele quer nos ensinar algo. Por isso eu pergunto, onde está Jesus? Ou como está Jesus? Quando você enfrenta pequenos ou grandes problemas na sua caminhada. Principalmente quando você está em missão. Quando você está na obra. Porque o crente que está parado, de repente ele não precisa de muitos recursos, ele está parado. Porque enfrenta N dificuldades quem se propõe a cruzar o rio. Quem se propõe a ir para o outro lado. Jesus disse que estaria conosco até a consumação dos séculos, mas é para aqueles que estão indo. Mas quem está parado, para quê? Para que poder? Para que um monte de coisa da parte do Senhor se eu estou parado? Agora, se eu estou caminhando, se eu estou cruzando o mar, e quando os problemas e as dificuldades vêm, aí eu tenho que ter um cuidado. Aí eu tenho que analisar como é que está Jesus na minha vida. Em outras palavras, eu diria, Jesus não pode estar dormindo dentro do nosso coração. Jesus não pode estar parado dentro do nosso coração. E se depender dele, aliás, Jesus nunca para. Você é que para Jesus na sua mente. Você é que para Jesus na sua vida, nas suas decisões, nas suas escolhas, no seu caminho. É você que para. Você que o coloca em algum canto, deixando-o dormindo. E ele dorme para você, mas se ele dorme na sua vida, ele está acordado naqueles que estão em movimento. Ele está ativo, ele está agindo. Jesus permitiu que essa situação acontecesse para que os discípulos entendessem. Os discípulos estavam apavorados naquela situação, naqueles problemas que estavam enfrentando por causa da obediência missionária. Jesus permitiu que aquela situação acontecesse para que eles percebessem. Depois eles perceberam, mas para que eles percebessem que quando Jesus está conosco no nosso barco, olha, vem o que vier, o barco não vai afundar não. No barco não vai afundar não. O vento não vai segurar esse barco também não. O vento contrário. Contrário por quê? Havia uma pressão espiritual lá na terra dos Genesarenos, para que Jesus não chegasse, para que os discípulos não se aproximassem. Havia uma pressão. Os discípulos estavam indo ao encontro dos Genesarenos. Uma situação e um quadro terrível de morte. E lá estava a igreja em movimento, não é? Cheio do amor de Deus, da graça, com uma palavra viva para ir até lá, para promover libertação e vida nova. Mas havia uma pressão espiritual, por isso o vento contrário. Amados, quando a igreja está em obediência, Jesus está no barco e vivo, atuando, os ventos vão vir. Os ventos contrários virão. Vocês acham que o diabo deixa por menos? Você acha que ele quer a salvação de toda a sua família? Você acha que ele quer que o seu bairro, a sua rua, o seu prédio seja salvo? Claro que não. Ele vai fazer de tudo para neutralizar você. Como aquele vento contrário, tempestade e água, para que, quem sabe, eles desistissem. Quem sabe retrocedesse. Mas Jesus não pode estar dormindo. Se Jesus estiver dormindo, o barco pode afundar. A família pode ser derrotada. Mas se Jesus está vivo e poderoso na nossa vida, no nosso barco, na nossa casa, e nós estamos em obediência missionária, estamos no movimento do Espírito do Senhor, amados, venha o que vier. O problema nosso não são os ventos contrários e as tempestades e os problemas. O problema nosso, nós vamos ter um problema de verdade quando Jesus estiver dormindo na nossa vida. Mas se Jesus está acordado, não temos problemas, porque os problemas serão dele.
Ele resolverá esses problemas para nós que estamos em obediência missionária. Ele fará a obra, é Ele que destruirá o inimigo, é Ele que acalmará o vento, é Ele que vai acalmar o mar, é Ele que vai continuar no controle do nosso barco, e nós vamos chegar do outro lado, e não vai ter demônio que vai impedir, as portas do inferno não prevalecerão, nós vamos meter os 2 pés na porta do inferno, e nós vamos levar a luz de Deus, a glória de Deus, o amor de Deus, a esperança de Deus, nós vamos levar Cristo para as pessoas, e elas serão transformadas, serão curadas pelo poder do Evangelho que está na sua vida, e que você vai liberar na autoridade do nome do Senhor. Mas Jesus precisa estar vivo, muito vivo dentro de nós. Jesus precisa ser o centro da nossa vida. Ele precisa ser o Senhor de nossas escolhas e de nossas decisões, para que possamos ir rompendo com tudo que se opõe à obra, ao reino e ao propósito de Deus no mundo. O versículo 39, e ele se levantou, repreendeu o vento, disse o mar, aquieta-te e acalma-se. E o vento se aquietou e fez-se completa bonança. Amados, eu não sei como está a sua vida, não sei como que está a sua ação missionária, seu discipulado, seu coração evangelizador, eu não sei, mas eu sei que se você tiver esse coração missionário, e se você estiver enfrentando qualquer tipo de situação difícil, eu quero mais uma vez, dizer para você nesta manhã: descansa em Jesus, confia plenamente nele, pois Ele é o Senhor de tudo e nada foge ao seu controle. Jesus é Senhor, Ele tem o controle de tudo na nossa vida. Ele tem o controle da sua história, Ele tem o controle dos seus problemas, Ele tem o controle de toda a realidade que envolve a sua vida e a sua família e o seu barco. E Ele quer que você descanse nele. Ele quer que você confie nele de verdade. Ele está no controle. Diga para o irmão ou irmã do lado: Deus está no controle da sua vida. Jesus é o Senhor da sua história. Confia nele. Vale a pena confiarmos nesse Senhor, não é? Por isso, quando Jesus está no controle, Ele chega para o vento, cesse. Ele chega para o mar que está aí bravo, violento, não é? Querendo destruir tudo e todos. Acalme-se. Fez-se grande bonança. Esse versículo não quer dizer, não está querendo dizer que os novos discípulos a partir de Jesus não teriam esse tipo de situação. Eu estou dizendo exatamente que nós poderemos ter estas situações, mas que Jesus tem o controle de tudo. Se Ele tem o controle, essas coisas não serão os nossos problemas, serão problemas dEle, desde que estejamos no barco indo para o outro lado. Nós temos que estar indo para o outro lado. Cristão parado, enferrujando, que não está indo para lado nenhum, a palavra já não pode garantir muitas promessas. Mas o crente que está em obediência missionária, amorosa, discipuladora, ele tem tudo. Ele tem tudo. Não vai faltar nada. Nada. Absolutamente nada. Coloque isso no seu coração. O Senhor não quer que todo mundo saia da sua cidade e vá para outra, cruzar para outra. Mas no mínimo Ele quer que a gente esteja cruzando a nossa rua, cruzando o nosso apartamento, a nossa casa, no mínimo. Outras palavras, o Senhor espera que eu e você tenhamos um coração
focado nos outros. Focado nos outros, preocupado com os outros, direcionado aos outros, com o propósito de abençoá-los em Cristo Jesus. Cada um tem que ter esse coração. Porque se eu tiver esse coração, eu não vou ficar parado. Porque Jesus não fica parado num mundo que precisa ser salvo. Ele não fica. Se ele ficar parado através da sua vida, ele vai levantar outros que ficam em movimento. Sabe por que hoje nós somos metodistas? Mas se os metodistas não chegassem a nós, poderia ser batista. Poderia ser pentecostal. Poderia ser outros. Mas quando Deus levantou o povo metodista na Inglaterra, como um movimento, para gerar vida na igreja e no mundo, João Wesley diz: o mundo é minha paróquia. Com isso ele estava querendo dizer o seguinte: nós somos uma igreja, movimento do Espírito para gerar a vida de Deus onde estamos. Mas não só aqui. É na Inglaterra, é na Europa, é nas Américas, é na Ásia, é até os confins da terra. O mundo é minha paróquia. Wesley entendeu bem Atos 1:8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Inglaterra, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. A igreja em movimento. Porque eles vivenciaram isto, eles começaram a cruzar cidades a partir de Londres. Começaram a cruzar países a partir da Inglaterra. Começaram a cruzar continentes a partir da Europa. Vieram para os Estados Unidos. A igreja dos Estados Unidos também teve essa visão de movimento. Nós precisamos ir para a América do Sul. E eles vieram para o Brasil. Eles continuaram. Por causa dessa obediência missionária, o metodismo está em mais de 130 países. Aqui no Rio de Janeiro, o metodismo decidiu estar presente em cada cidade. E desde o começo vem passando para outras cidades. Passemos para outras cidades até cobrir todo o Rio de Janeiro. Agora as igrejas vamos passar para outros bairros. E assim o metodismo a obra vai sendo feita. Nós também temos o alvo, na 5ª região, de chegar em cada cidade. Estamos indo de uma em uma. De uma em uma estamos indo. E as igrejas também estão se despertando para ir para outros bairros, não é? Plantando igrejas, porque a igreja não pode parar. Ela é movimento de Deus, ela é movimento do Espírito. Amados, versículo 40, para a gente ir concluindo. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Jesus desafia nesse versículo seus discípulos a terem 2 poderosas ações em suas vidas. Repita comigo: ousadia e fé. É isso que o Senhor quer que tenhamos. Diante da situação, desse quadro de problemas que os discípulos estavam enfrentando, o que eles tiveram? Timidez, medo, incredulidade. E Jesus desafia aqui os seus discípulos a terem ousadia e fé diante das situações contrárias da vida. A timidez faz a igreja encolher. A timidez faz a igreja se esconder diante dos desafios de salvar o mundo. Porque o que move o tímido, a pessoa tímida, o cristão tímido, a igreja tímida, é a dúvida, é a incredulidade, é o medo, é a covardia. O timidez ou a timidez neutraliza
a atividade missionária da igreja. Nossa igreja no Brasil, em algumas regiões mais, outras menos, caiu num espírito de timidez terrível. Terrível. Essa semana, conversando com um irmão da terceira região, estávamos num treinamento ali no Panamá do CIEMAL, e ele diz para mim assim, chorando: bispo, o que eu fiquei fazendo na minha igreja nesses 30 anos de metodismo? Eu vivi só defendendo as coisas voltadas para dentro do templo. Briguei com muita gente por causa das coisas do templo, das coisas que não são essenciais. Bispo, como é que pode? E Deus mudou a vida daquele homem ali. Ele disse: eu vou voltar, mas eu não sei se eu vou ter problema na minha igreja. Mas eu estou voltando com um coração missionário, evangelizador. Eu quero discipular, eu quero trabalhar a minha família, quero trabalhar meus vizinhos. Eu quero passar essa visão para a minha igreja local. Espero que o meu pastor deixe. Amados, timidez acaba com a igreja. Acaba com a missão, com os desafios. Enquanto isso, o mundo se perde. Por isso, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, o Espírito de Deus quer ministrar ousadia sábia para nós. O Espírito de Deus quer confirmar em nosso coração uma fé bíblica, uma fé poderosa que move montanhas, uma fé que acalma tempestades, uma fé que cura o paralítico, uma fé que transforma a vida das pessoas. O Senhor, pelo seu Espírito, Ele quer gerar em nós uma ousadia, uma fé que cura os enfermos, que consola os abatidos, que traz esperança aos perdidos, quer gerar no nosso coração uma fé e uma ousadia que fortalece os fracos, que tem poder para brilhar nas trevas, que tem poder para salgar, para temperar essa realidade do mundo. Jesus é o cabeça da igreja que se move para que o mundo seja transformado. Ele é o Senhor e o cabeça de todas as nossas vidas. Hoje eu e você somos conduzidos pelo Espírito Santo. Quem sabe tem havido algum medo e alguma dúvida no seu coração. Faz parte até da humanidade. Mas eu quero dizer, meu irmão, minha irmã, os que são nascidos pelo Espírito Santo de Deus, e os que são verdadeiramente convertidos ao Evangelho, e à pessoa maravilhosa de Jesus Cristo, ele sabe o que é, ele sabe quem é, e sabe para onde vai. E vai com ousadia e fé realizar a obra do Senhor.